Bom, muito bom dia, meus irmãos amados e queridos no Senhor. É um grande prazer e uma grande alegria nós estarmos juntos aqui para repartirmos o pão do dia. E hoje eu quero falar sobre a estatura do homem, a nossa verdadeira estatura, segundo o padrão de Deus, que é um padrão eterno. Há um lugar comum que nós acabamos sempre caindo, de medirmos a nós mesmos, de medirmos a outros, circunstancialmente. Se nós estamos nos sentindo bem, por exemplo, conosco, nós nos medimos melhor. Se nós estamos nos sentindo mal conosco mesmo, por coisas que nós nos desapontamos, que nós não alcançamos, que nós não atingimos, é natural que nós nos sintamos diminuídos. Mas tudo isso é uma percepção apenas mental. Isso não corresponde à realidade. A realidade é imutável. Ela já está estabelecida por Deus. Da mesma maneira que nós enxergamos a outros, às vezes como grandes na nossa vida, tanto no sentido positivo quanto negativo, não é? Às vezes grandes gigantes. E depois, ao constatarmos determinadas realidades, percebemos que aquele tamanho, aquela estatura vai diminuindo. Ao contrário também, pessoas que nós consideramos pequenas, insignificantes, comuns, mas que de repente se destacam tanto, ocupam um lugar na nossa vida tão proeminente que elas se tornam verdadeiros gigantes, no bom e no mau sentido. Agora, qual é, no meio de toda essa percepção inconstante, a nossa real constituição, a nossa real estatura? Aqui está no livro de Hebreus, no capítulo 2, os versículos 4 em diante, que diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou fora do seu domínio, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então aqui uma grande realidade e uma grande questão, uma dialética, não é? A estatura que Deus nos criou, ela é ao mesmo tempo a estatura que é um pouco menor do que o dos anjos e que, de acordo, comparada com o nosso planeta, com as nossas galáxias, com o universo, nós somos insignificantes e somos um grão de areia. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que tudo isso que é visível vai passar, mas nós somos uma alma eterna. Então nós, cada um de nós apenas, já é maior do que o universo inteiro nesse sentido. Se circunstancialmente nós somos menores que o universo, um grão de areia diante dele agora, num plano de eternidade, cada um de nós é infinitamente maior do que o universo inteiro. Essa é a nossa real estatura. E o escritor de Hebreus deixa claro: tudo Deus sujeitou debaixo dos nossos pés. Porém, o que vemos agora é que nem tudo está sujeito. Então o que nós vemos aqui? Duas situações: a situação eterna, o ideal, o plano, o propósito, a constituição real, e a situação circunstancial. A situação circunstancial se dá pelo fato de nós estarmos presos a um corpo de pecado, de nós não entendermos a Deus como nós deveríamos entender, de nós não nos entregarmos a Deus como deveríamos nos entregar. A condição desse domínio pleno que está
dada já na nossa Constituição. Isso é importante de entender. Não é um favor, uma graça que Deus vai te conceder. É a Constituição com a qual Ele já te fez. Ele já me fez. O alcance pleno dessa Constituição está para quanto mais você está disposto a se integrar com Deus, ao ponto daquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se lá em Pedro 2,19 diz que aquele que é vencido fica escravo do vencedor, todas as coisas que vão te vencendo aqui da terra, sejam sentimentos, iras, discórdias, vícios, hedonismos, malignidades, manias, enfermidades, circunstâncias de dinheiro, o que quer que seja, aquilo vai te impedindo de ter o poder, a autoridade que seria própria da tua estatura. Então, nunca se enxergue um grão de areia num sentido absoluto. Se enxergue um grão de areia num sentido relativo, mas sabendo que você, como alma eterna, é muito mais do que o universo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. É o que o Senhor diz. E essa é a tua verdadeira estatura. Foi a você que Deus criou assim, foi a mim que Deus criou assim. E independe o teu sentimento de inferioridade ou de repente a arrogância de alguém, não muda a real estatura do que ele é. Quando você estiver se sentindo para baixo e falar eu sou um nada, saiba que aquilo não é real. É uma percepção que vai passar, transitória, fantasiosa, porque a tua real constituição é essa. Deus te fez assim, é assim que você é. E o tempo está passando para que você coloque todas as coisas debaixo desse domínio e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso para você, cheio da graça, da unção, da bênção do Espírito Santo de Deus. Bom dia.